Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos lá, Esther capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, e que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e entregaram os cuidados de Hegai, guardas das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém, para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas, 6 meses com óleos de mirra, e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei, e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio, e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei amou Esther mais do que as outras mulheres, e alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei, e Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas, diante do rei. Amém? Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez e orar. Deus, estamos com a Tua palavra diante do Senhor. Estamos diante desse texto que muitas vezes pode nos parecer difícil, enigmático, complexo.
mas que o Teu Santo Espírito venha cair sobre nós, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que, entendendo essa palavra do Senhor, entendendo que aqui está uma questão de vida ou morte, nós possamos aplicá-la ao nosso coração, nos tornarmos semelhantes ao Teu Filho. Amém. Meus irmãos, Alice no País das Maravilhas. Vocês provavelmente assistiram um filme, ou então já leram esse que é, com certeza, um dos grandes clássicos da literatura infantil. Se você se lembra bem, Alice ela é uma garota que, meio entediada ali, meio aos livros, acaba perseguindo um coelho e acaba caindo na toca desse coelho. E ali ela passa a viver as experiências das mais loucas e absurdas que a gente pode imaginar. Num só dia ela muda de tamanho diversas vezes. E aí, no meio daquela confusão de se ver grande, pequena, gorda, magra, aquela confusão para uma pequena garotinha de 8 anos, em determinado momento, ela ali passando por aquele País das Maravilhas, com 7 centímetros, ela encontra uma largata. E aquela largata, ela pergunta para ela: quem é você? Nunca te vi aqui, quem é você? E a Alice tem uma resposta bastante interessante. Ela diz: eu mal sei, Senhor, neste momento. Pelo menos eu sei quem eu era quando eu me levantei pela manhã. Mas eu acho que desde então eu já mudei tantas vezes. A Alice e a sua confusão. A Alice, ela conta pra gente como ela se sente. Quando a pergunta: quem é você? É dada a Alice, ela que está passando por aquela experiência de estar num novo mundo, um mundo que a coloca em situações em que o seu corpo muda, a sua identidade muda o tempo todo. Ela começa a se perguntar: quem sou eu? Quem eu deveria ser? Ela diz: bem, de manhã eu sabia quem era, eu tinha uma noção de quem eu era, as coisas eram normais, mas depois que tudo isso começou, eu já não sei mais quem eu sou. E você? Quem é você? Qual que é a sua identidade? O que você responderia? Será que você responderia como Alice? Já nem sei mais quem eu sou, de tanto que eu já mudei nessa vida? Vejamos bem, a gente vive nesta era secular, a gente vive neste mundo caído, esse mundo em que não aceita tão bem assim a nossa fé. Como a gente viu semana passada, um mundo que você pode até ser crente, mas tem que ser aos nossos moldes. E a questão central que o mundo vive nos colocando é sempre essa: quem é você? Quem você é? E assim a gente é colocado num mundo em que nós temos que desempenhar diversos papéis. Muitas vezes a gente não consegue ser nós mesmos com integridade o tempo todo. A gente é colocado em ambientes que vão tentar colocar em xeque a nossa identidade, vão aí tentar ver quem de fato nós somos de verdade. E no fim do dia, é muito provável que a gente esteja tão confuso quanto a Alice. Nós já não sabemos mais quem nós somos. Eu sabia quem eu era, mas já nem sei mais. E é muito interessante porque o mundo parece louvar esse tipo de atitude com relação à própria identidade. Tem uma música muito conhecida que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião, a mesma velha opinião formada sobre tudo. Um mundo que parece gostar que a gente tenha uma identidade fluida demais, confusa demais, porque afinal isso permite que a gente possa se amoldar melhor àquilo que eles querem para nós. Identidade. O livro de Esther, meus irmãos, que a gente começou a estudar semana passada, é sobre isso, é sobre identidade, é sobre a nossa identidade como povo de Deus em um mundo que tenta o tempo todo roubar a nossa identidade, colocar em xeque a nossa identidade. A gente viu no primeiro capítulo, semana passada, um pouquinho sobre isso, sobre essa vida na Pérsia, esse império cheio de festas e glamour. A gente viu ali o rei Assuero, esse rei
grande e poderoso, de 127 províncias, da Etiópia até a Índia. E esse rei querendo mostrar a glória do seu reino, querendo mostrar para o mundo que ele pode provocar e pode nos dar sonhos ilusórios de glória e glamour. Nós vimos essa festa. Nós vimos também que essa festa, essa glória, esse glamour, tudo isso que esse mundo tenta inspirar para nós, é falso. E tudo isso fica muito claro quando Vasti, a grande rainha, ela se nega a entrar na presença do rei. Ela que ia ser colocada ali como um mero objeto sexual na frente daqueles homens todos, ela se nega a entrar na presença do rei. E ela nos mostra então que essa glória é falsa e que há espaço para a gente resistir nesse mundo caótico. No entanto, nós vimos também que isso custou algo para Vasti. Vasti foi destituída, perdeu seu reino, perdeu a sua glória, perdeu tudo aquilo que ela tinha. E o que a gente vai ver desenrolando hoje é uma continuidade dessa história. Afinal, não tem mais rainha na Pérsia, e a Pérsia tem que ter uma rainha. E a gente vai entender então como é que esse povo de Deus que estava em Suzã lidou com toda essa situação. Hoje a gente vai aprender algo muito importante, da qual depende a nossa vida nesse mundo. Nós vamos ver que os reinos deste mundo querem distorcer a nossa identidade como povo de Deus. Os reinos deste mundo querem distorcer a nossa identidade como povo de Deus. Vejamos como isso funciona. A primeira coisa que nós vamos meditar nessa noite é no fato de que o mundo nos coloca em posições conflitantes. O mundo nos coloca em posições conflitantes. Vejamos bem, o texto diz então que, passado algum tempo, esse tempo aqui provavelmente foi alguns anos. A história parece ser corrida assim, mas quando a gente vê no final do capítulo, já está no 7º ano do reinado. Então, pelo menos os 3 anos aí já se passaram quando acaba esse capítulo. Então, uns 2 anos, vamos dizer assim. Depois, diz que a raiva de Assuero passou. Vocês lembram que Assuero ali, bêbado, no auge da sua raiva, condenou Vasti. Então, diz que a raiva de Assuero passou. A primeira coisa que esse texto nos lembra nos dá essa impressão de que esse arrependimento de Assuero mostra a tolice desse reino, né? A tolice de Assuero. Esse reino, o reino deste mundo, os reinos deste mundo expõem sua glória, expõem o seu furor, expõem a sua ira, mas isso é apenas tolice. Eles agem na fúria, mas depois se arrependem. E ali na Média e na Pérsia existia algo que também vai impactar essa narrativa de maneira muito importante, que aquilo que um rei persa falava e decretava como lei, aquilo que era colocado aos 4 cantos do mundo, não podia ser desdito. Então, embora ele tivesse se arrependido de ter destituído Vasti, ele não podia chamar Vasti de volta para ser rainha, porque essa era a regra daquele mundo, essa era a regra daquela vida. Então a gente tem que Assuero é esse tipo de gente, alguém que não pensa muito antes de agir. Essa é a glória do seu reino. Então Assuero tem um problema aqui, né? Ele não tem uma rainha, ele quer uma rainha, ele precisa de uma rainha. Que rei não tem uma rainha? Que reino não tem rainha? Todo grande rei persa precisa de uma rainha. Então, o que vamos fazer? Vamos abrir um processo seletivo para achar uma rainha. E meus irmãos, a gente costuma cultivar uma ideia muito errada sobre o livro de Esther, porque a história de Esther é uma história muito comum para que nós contemos para crianças, não é verdade? Quem aí nasceu na igreja, cresceu na igreja, com certeza já participou de EBD, já teve aulinha na escola dominical, em que te ensinaram a história da rainha Esther. E é muito comum que se explique para as crianças que o que aconteceu aqui foi uma espécie de concurso de beleza, como se aquela que vencesse o Miss Pérsia seria e poderia ser a grande rainha. A gente costuma cultivar essa ideia, mas isso é na verdade uma forma de higienizar a história da Bíblia para as crianças, porque na verdade essa realidade, isso que está acontecendo aqui, não é algo bonitinho, não é um concurso de beleza, não é uma Miss Simpatia. O que está acontecendo aqui é algo brutal, é algo terrível,
é algo monstruoso. O que Assuero propõe aqui, gente, é algo digno dos piores ditadores da história. Ele quer uma rainha, ele precisa de uma rainha. Então o que ele faz? Ele manda que se sequestrem moças virgens. Perceba, gente, o que está acontecendo aqui é nada mais, nada menos do que sequestros de mulheres. Moças jovens, moças virgens, moças bonitas. De todo o império, da Etiópia até a Índia. As mulheres mais bonitas são chamadas, então, a estar diante do rei. E não há consentimento aqui. É algo monstruoso mesmo. Ele está raptando, né? Eu fico imaginando a cena de pessoas entrando em casas, invadindo, pegando as moças adolescentes e levando. Não é um concurso de beleza, não é algo bonitinho aqui. São mulheres levadas, coagidas, levadas a forças. E é pior, meus irmãos, não se trata apenas de sequestro. Da pior das hipóteses, é sequestro seguido de estupro. Porque essas moças estão ali, vão ser tratadas, vão ser embelezadas, para levar à cama do rei. E ali elas vão passar uma experiência com o rei, que muitas das vezes não vai ser consensual. E então elas vão passar por essa experiência traumática. E na melhor das hipóteses, é sexo consensual sem compromisso, sem a aliança do casamento envolvida nessa história toda. Então percebe que o que está acontecendo aqui é algo terrível. Essas mulheres não estão ali indo ali voluntariamente. Elas estão ali sendo sequestradas e estupradas. E quando elas não são escolhidas como a rainha, o que acontece? Elas são libertadas de volta para sua família? Podem ser felizes novamente? Não. Elas são obrigadas a voltar e ficar no harém, para que quando o rei, quero repetir aquela lá, ser chamada de volta. Então, o que está acontecendo aqui é algo terrível, é algo que não é bom, é algo que não deveria ser aceito, é algo que não é nada razoável. E como que as mulheres e as famílias viam aquela situação? Como é que elas poderiam interagir com isso? Bem, gente, existem 3 formas prováveis. O texto não nos diz exatamente, mas provavelmente teve gente dessas 3 formas de se pensar. A primeira dela é gente que agiu com resistência. Gente que, assim como Vasti, não quero ir. E aí podem ter sido levadas à sua força, contra a sua vontade. E isso com certeza aconteceu. Nem todo mundo estava disposto a passar por esse vexame, por essa humilhação. A segunda coisa, segunda atitude poderia ser provavelmente uma certa conivência com isso. Tipo, nós não queremos, eu não quero dar minha filha para poder ser serva, escrava sexual do rei, mas é o rei, fazer o quê? Deixa ela ir. Não é que tem uma desigualdade tão grande de poder que, tá, vai, vamos levar e ver o que acontece. Mas a terceira atitude é mais enigmática, e aqui a gente, com a nossa sensibilidade de hoje, pode achar isso muito estranho, mas pessoas que viam isso como uma certa oportunidade, a gente precisa ter um certo distanciamento cultural aqui, né? De entender que, por mais terrível que esses atos sejam, por mais terrível que essa cultura seja, para algumas famílias e para algumas daquelas meninas que viviam já em extrema situação de dificuldade, de vulnerabilidade, de pobreza, talvez aquilo ali, de ser levada para um lugar que, por mais que ela fosse sofrer atrocidades, ela ia ter algum luxo, ela ia poder ter um cuidado próprio, ela ia poder comer bem, viver com algum conforto. Afinal, o harém do rei também não era um lugar assim horrível, comparado, por exemplo, com uma situação que a pessoa que está num casebre morrendo de fome. Então não é que, por pior que fosse, para algumas pessoas talvez valesse a pena passar por todo esse trauma
para ter talvez um pouco mais de conforto, para ter talvez uma vida melhor. Então, tem gente que tem resistido, tem gente que talvez tenha deixado, mas meio que na conivência, e gente que viu como uma oportunidade. E pensar nisso, pensar que tem gente que vê isso como uma oportunidade, mostra pra gente uma certa tentação com relação a esse mundo. A tentação que nós temos de abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, para se ter alguma coisa. Abrir mão de algo que nos é valioso, abrir mão da nossa própria identidade, para ter alguns mimos do mundo, de se submeter a alguma humilhação, a fim de ter algo que o mundo vende para nós como glamouroso. Não sei se vocês assistiram na Netflix, né? Aquela série Round 6. Pessoas se submetendo a uma situação de extrema humilhação, de matar uns aos outros, apenas para poder ter riquezas e sonhos e glamoures deste mundo. Sim, meus irmãos, percebeu? É uma escolha terrível, é uma escolha horrorosa que acontece aqui. Não que essas meninas tivessem muita escolha, de algum modo elas iam, mas eu creio que algumas poderiam tentar resistir, mas também a outra opção era morrer de fome. Então, já que a gente está na chuva, vamos nos molhar, e por que não começar a sonhar com os sonhos deste mundo? Por que não começar a tentar fazer com que a sorte vire para nós? A vida aqui debaixo do sol é difícil mesmo, meus irmãos. A gente vive e é colocado em situações de extrema complexidade. A gente é colocado em situações difíceis, um sistema mundano que quer nos colocar numa situação que a gente não tem escolha. Se a gente quiser se dar bem, a gente precisa abrir mão de certos valores, de certas coisas, e a gente às vezes acaba aceitando isso. A gente acaba aceitando isso e não protestamos tanto com relação a isso. A gente meio que vai entrando nessa dança, e a gente começa a sonhar junto com este mundo, nos convencendo que a gente está fazendo isso por uma boa causa. Isso nos leva ao segundo ponto dessa história. Para a gente ter prestígio do mundo, para a gente ser honrado neste mundo, a gente precisa abrir mão da nossa própria identidade. A gente precisa abrir mão da nossa própria identidade. Semana passada a gente terminou o sermão com uma pergunta muito importante. A gente viu toda aquela festança, e a pergunta que ficou é: onde está o povo de Deus aqui nessa história? Onde estão os crentes no meio de toda essa baderna, no meio de toda essa bagunça? Bom, meus irmãos, a gente começa a ver aqui a história de dois personagens muito importantes nessa história: Mordecai e Esther. A gente tem o texto identificando aqui Mordecai como um benjamita, alguém que veio da tribo de Benjamim, e de uma família muito específica, a família de Quis. Quem estuda genealogia bíblica aí vai saber que essa família é uma família muito importante, porque ela descende dos filhos de Saul. Ele depende dos filhos de Saul, o grande primeiro rei de Israel. Então era uma família importante em Israel, que agora é levada como cativeiro ali nos tempos da Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor. E perceba, gente, que então nós tem esse homem aqui, e tem algo meio errado nessa história, porque Mordecai e Esther não são nomes judaicos, não é nome de crente, não é nome de alguém que tem identidade na família da aliança. Mordecai é provavelmente um nome ligado a Marduk, uma divindade persa, e Esther também é associado a Ishtar, outra divindade também naquela região. Se a gente for lembrar lá do livro de Daniel, quando Daniel e seus amigos são raptados para a Babilônia, era muito comum que os nomes fossem trocados. Para quê? Para que pudesse ter uma influência ali na identidade. Então percebam, gente, nós temos aqui Mordecai e Esther, que têm nomes que já são estranhos e que são parte do povo de Deus, que não quiseram voltar do exílio. Eles não quiseram voltar para a Terra Santa quando o rei Ciro permitiu que eles voltassem. Então, embora eles tenham sido permitidos, eles escolheram viver no Império Persa. Eles escolheram continuar vivendo em Suzã. E veja bem, não é que a vida deles era boa, tá? A gente vê aí que parece que a vida deles tinha uma certa dificuldade.
A gente vê que Esther ficou órfã jovem. Esther e Mordecai eram primos. Mas já jovenzinha, Esther perdeu seus pais, ela ficou órfã. E então Mordecai meio que a adota e age agora como se ela fosse sua filha. E a gente também nos é entendido aqui que Esther não é o seu nome original. Esther tem um nome judaico. Esther, na verdade, se chamava Hadassa. Era o nome que os seus pais deram a ela. Provavelmente os pais dela queriam manter essa identidade judaica. Mas então ela troca esse nome para Esther, para ser um nome talvez mais aceitável ali naquela região. Que texto que nos indica que Mordecai quer esconder a origem judaica deles e começa a chamar ela de Esther. E embora isso pareça pouco, a gente precisa lembrar que nome na cultura bíblica está ligado à identidade, está ligado a quem sou eu. E olha, a gente vê aqui nessa história, nesse capítulo, que o tempo todo Mordecai e Esther estão tentando esconder a sua origem, estão tentando esconder a sua verdadeira identidade. Em momento algum eles se colocam como judeus. Pelo contrário, eles o tempo todo tentam omitir o fato de que eles são judeus, de que eles fazem parte do povo de Deus. E a gente tem então que Esther está no meio dessa bagunça toda, está no meio dessas meninas que foram levadas para o harém. E a gente não entende, a gente não sabe muito bem como é que Esther foi levada para lá, se foi por vontade própria, se foi colocada. Provavelmente não, provavelmente estava indo ali com todo mundo. O texto diz que ela era formosa, o povo viu ela bonita e colocou ela lá para dentro do harém, para passar por todo esse processo. E é muito estranho então que a gente vê Mordecai tendo uma atitude muito estranha para um pai adotivo, né? Ele meio que incentiva Esther a passar por todo esse processo que está todo mundo passando. E a gente vê que Esther não está encarando esse processo com resistência nem com resignação. Sim, gente, a gente precisa ter aqui um pouco de misericórdia para com a vida de Esther. Provavelmente não era ali uma situação que ela tivesse desejado para a própria vida estar ali. Mas é muito estranho a forma como Esther age nessa história. Não é um modo como a gente espera que alguém que faz parte do reino de Deus esteja agindo. Esther parece ter entendido muito bem que ali, diante dela, estava um jogo em que o que importava era simpatia, beleza e sedução. E ela então parece que entende as regras do jogo e ela então está lá para jogar. E ela joga muito bem. Ela não tenta resistir, muito pelo contrário, ela quer jogar esse jogo, ela quer ser a rainha da Pérsia, e ela começa a agir como alguém que quer ser a rainha da Pérsia. Ela quer conquistar prestígio, usar seus dotes naturais para subir ao poder, e ela faz de tudo que é necessário, possível e cabível. Então ela parece se aproximar desse homem chamado Hegai, esse eunuco que parecia ser um especialista em beleza feminina, e ali ela se aproximando dele, encantando ele, conseguiu alguns favores dele. Uns creminhos especial para passar na pele, né? Talvez usando ali as grandes especiarias da época. Ela não usava Avon, né? Ela usava ali Dior, né? Algo desse tipo assim, né? Algo que só os ricos usavam. Sim, gente, ela começou então a ganhar favores, ela começou a ter uma dieta especial, ela começou a ficar dormindo num quarto especial, mais confortável. E a gente vê Mordecai agindo também de forma externa, Mordecai indo lá, ver como é que ela estava, dando conselhos para que ela possa subir nesse jogo. E isso tudo é muito estranho. E aí o texto nos diz então que, completado um ano que cada moça estava lá, chegava a noite dela, e ela ia e passava aquela noite com Assuero, e depois voltava. E nos diz então que chega a noite de Esther, e Esther vai, Esther se deita com ele, não com resistência, ela quer isso, ela quer ganhar o coração do rei, ela quer ter esse poder. Veja bem, nós temos aqui Hadassa, a filha da aliança, a filha do povo de Deus. Ela está abrindo identidade, abrindo mão da sua identidade para jogar esse jogo de poder.
ela é sagaz, ela é esperta, ela sabe o que importa mesmo é beleza, então ela vai abrindo mão, ela se submete a coisas que quem faz parte do povo de Deus não deveria se submeter. E a gente tem então no final dessa história que Hadassah é menos Hadassah e mais Esther. A gente tem aqui no final dessa história que Esther, a menina que é filha do povo de Deus, filha de Deus, ela se torna a rainha do mundo pagão. Esther se torna a rainha do mundo pagão. Veja bem, meus irmãos, eles são do povo de Deus. Esther e Mordecai fazem parte do povo de Deus. Eles são parte do povo de Deus, mas eles preferem viver como persas. Eles preferem viver como o mundo. E a gente precisa ver essa história e pensar o quanto nós, neste mundo caído e secular, também não queremos viver dessa forma. Será que não é mais fácil para a gente viver neste mundo fingindo que a gente não é filho de Deus? Tentando fingir que nós não fazemos parte dessa aliança eterna que Deus tem para nós? Será que a gente, como Esther, não começa a participar dos jogos deste mundo, esses jogos de poder, esses jogos de glória e glamour, sabendo que se eu entrar nesse jogo, se eu entrar nessa dança, eu posso ter alguns benefícios dessa vida? Sim, meus irmãos, é tudo muito confuso. Viver nessa era secular, viver nesse mundo que ainda não é o mundo que Deus preparou para nós, é meio confuso. A gente é colocado sobre muita pressão. A gente vive num mundo que é difícil, é caído, e às vezes parece que é mais fácil viver nesse mundo caído se a gente abre mão da nossa identidade, se a gente vai abrindo mão. Às vezes é mais fácil ser como a Alice. Eu até sabia quando Cristo falou ao meu coração, quando eu me converti. Eu sabia que eu era filho de Deus. Mas hoje em dia, com essas pressões do trabalho, no mundo, com os amigos, não sei mais nem quem eu sou. A gente vai abrindo concessões e concessões e perdendo a nossa identidade. A gente vai fazendo média com o mundo, a gente vai fazendo média com o mundo. E chega um momento em que a gente talvez nem se reconheça mais, ou talvez se conheça. Talvez a gente já tenha deixado de se Hadassah há muito tempo para ver a Esther. E a gente precisa entender isso, entender que nós temos uma identidade que está em xeque nesse mundo. Mas será que existe esperança? Tem um terceiro ponto nessa história. Existe graça mesmo no meio de toda essa confusão, mesmo no meio de toda essa balderna, existe graça que cai sobre nós. Veja bem, meus irmãos, Esther virou rainha, ela conseguiu aquilo que ela queria, mas às custas da sua própria identidade. Mas ela ainda é parte do povo de Deus, mesmo que ela não queira viver como parte do povo de Deus, ela ainda é parte do povo de Deus, ela é parte da aliança. Deus tem um compromisso com o seu povo, e ela é parte da aliança, e por isso mesmo, ainda existe uma possibilidade de graça na vida dela e na vida de Mordecai. Esse capítulo termina com 3 versículos que são bastante curiosos. A gente tem ali Mordecai provavelmente como alguém que trabalhava no palácio, por isso que ele tinha esses acessos assim tão importantes. Provavelmente ele trabalhava ali meio que na portaria do palácio, né? E ali ele ouve 2 eunucos, Bigtan e Teres, planejando o assassinato do rei. E Mordecai então faz alguma coisa. Afinal, ele é alguém que trabalha no palácio ali, na subtrama do poder. Esther é a rainha, a mulher mais poderosa de todo o império, da Etiópia até a Índia, a rainha do mundo pagão. Então Mordecai faz alguma coisa, ele conta essa história para Esther, e Esther então age, ela conta ao rei, e a história é investigada. E esses homens então são presos. Essa curta história ela vai ter um impacto muito importante mais para frente nessa história. Mas perceba que Esther e Mordecai, mesmo já vendidos pelo sistema do mundo, mesmo já vivendo como pagãos, mesmo já escondendo a sua própria identidade, eles conseguem fazer algo bom em prol do reino. E a gente precisa entender então que existe um papel de graça na vida deles aqui, né? Mesmo que eles estejam distantes do povo e dos princípios do Senhor, o Senhor ainda é capaz de usar a vida deles.
O Senhor é capaz de usar a vida deles com graça para preservar aquele reino. A gente vai ver que Esther e Mordecai vão evoluir nesse livro. Eles vão aprender a redescobrir e a valorizar a própria identidade nessa história. A gente ainda vai chegar lá. Mas só de ver essa pequena história, de que no meio dessa bagunça toda, no meio dessa história que é de arrepiar, que eles já fizeram coisas terríveis, Deus age na vida deles para fazer o bem. E aqui já há um indicativo de graça. Há um indicativo de graça de que tem solução para Esther, tem solução para Mordecai. É muito estranho, né? Eu digo que um dos motivos pelo qual a gente higieniza tanto essa história de Esther, quando a gente vai contar ela para as crianças, é porque a gente precisa que haja heróis. E às vezes a gente, nessa preocupação grande de mostrar que Esther e Mordecai são heróis dessa narrativa, e eles vão ser heróis dessa narrativa, a gente não atenta para o fato de que, para eles chegarem nessa posição de herói, para eles chegarem na posição em que eles poderiam agir, eles já haviam chegado longe demais no pecado. Eles haviam chegado longe demais na mundanização da própria vida. E sim, gente, é uma história complexa. É uma história muito complexa, porque não é questão da gente achar quem é herói, quem é mocinho, quem é vilão nessa história. O livro de Esther é sobre amadurecimento, é sobre crescimento, é sobre Deus usando gente quebrada, gente pecadora, gente difícil, gente desviada, gente difícil de ser transformada e colocando elas em lugares em que elas vão ser úteis no seu devido tempo. É muito curioso a gente comparar essa história de Esther com a história de Daniel, né? Daniel também foi alguém que viveu no exílio. Daniel também foi alguém que foi levado do seu povo e vivia ali sob extrema pressão. Mas ele e seus amigos não se corromperam. E Deus usou eles. Mas a gente tem aqui Esther e Mordecai se corrompendo. E Deus também usa eles. Não é uma questão de Deus se alegrar ou Deus passar pano para o pecado deles. Não, eles são responsáveis. Eles fizeram coisas más. Eles prostituíram a própria identidade deles. Eles se venderam. Eles foram longe demais. Eles abriram mão de ser e pertencer como parte do povo de Deus. Mas pensem bem, gente. Esther e Mordecai foram longe demais. Mas essa história nos lembra que não existe beco tão profundo, lugar tão difícil, onde a graça de Deus não haja. Tem graça de Deus para nós. Tem graça de Deus para a nossa história. Não existe história tão complicada. A gente não pode ter ido tão longe a ponto de não ter graça para nós. Existe graça. Talvez você que esteja aqui também já tenha ido longe demais do pecado. Já tenha ido longe demais ao vender sua própria identidade para esse mundo. Talvez você já tenha ido longe demais. Talvez você já tenha começado a sonhar demais com os sonhos deste mundo. Mas tem esperança para você, assim como tem esperança para Esther e para Mordecai, porque há graça de Deus. Deus pode te transformar, Deus pode te usar, Deus pode resgatar a sua própria identidade. A gente precisa ter noção disso. A gente vive num mundo quebrado, um mundo que a gente pode ir longe demais, mas não importa como a gente vá, Deus resgata, Deus traz de volta. Quem é herói? Quem é vilão nessa história toda? A gente tem aqui Esther e Mordecai, pessoas que abriram mão já da sua identidade como povo de Deus. Deus pode, Deus vai chamá-los de volta. Mas há um herói nessa história. Um herói que talvez a gente não perceba. Um herói, como a gente viu semana passada, está oculto e agindo por toda essa história. Existe alguém que é herói. Existe alguém que antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, já sabia qual era a sua identidade. Sabia que ele era filho eterno de Deus. E que também caiu neste mundo, e que se encarnou como homem, e que, como a Alice, passou por diversas mudanças, mas sem nunca abrir mão da sua identidade, sem nunca deixar de saber quem era.
Existe esse Filho eterno de Deus que foi crucificado, morto, ressuscitado e hoje vem em glória, para que a gente pudesse entender. E Ele é o verdadeiro herói dessa história. Ele é aquele que de fato pode nos resgatar e resgatar nossa própria identidade como filhos e filhas de Deus. Com Ele a gente pode de fato encontrar e saber quem nós somos e que nós estamos dele. Somente Jesus pode resolver essa bagunça. Somente Ele pode ser essa resposta de graça de Deus. Essa resposta de graça que transforma, muda e molda o nosso coração. Somente quando a gente olha para Ele, entende a sua beleza, a sua majestade e se dobra diante dele, nós podemos saber quem somos e sermos de fato resgatados. Amém? Que possamos orar então para que isso seja verdade. Senhor, meu Deus e Pai,